Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento nos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Fala pessoal do Biblino, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar nossa série sobre o que isso significa na Bíblia. E o nosso assunto é nada mais, nada menos do que o Sol, a Lua e as estrelas. Se hoje um jovem sai de casa e olha para os céus, o que ele vê? Ele vê uma fornalha de hidrogênio esférica queimando durante o dia. Se ele voltar de noite, ele vai ver uma rocha maciça reluzindo à luz do Sol que ele chama de Lua. E além disso, ele vai ver menores e mais distantes bolas de fogo brilhando e queimando por trás de tudo. Essa descrição dos céus é bela, verdadeira e é obra de Deus. Mas a verdade é que existe muito mais que Deus quer que você enxergue. Essa não é a visão básica das Escrituras. Essa é uma visão científica e um tanto reducionista. Hoje nós vamos ver mais. Vamos ver tudo o que a Bíblia nos diz que esses astros que estão pendurados nos céus simbolizam para mim e para você. Mas antes eu quero te lembrar que esse vídeo é baseado no livro Through New Eyes, do autor James B. Jordan. Antes da gente mergulhar fundo no que significam os astros, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 1, nos versículos 14 até 18. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, agora de volta, eu gostaria de te falar pelo menos 5 coisas que os astros simbolizam nas Escrituras. A primeira, que a Bíblia nos diz aqui nesse texto, é que os astros são luzes. E luz na Bíblia é uma metáfora muito recorrente que significa glória. A luz, ao longo das Escrituras, representa um aspecto da glória de Deus. A gente sabe disso por conta de textos como Mateus 13:43, que diz que os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Ou, por exemplo, em textos como 1 Coríntios 15:41, que diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. É por conta disso, é por conta dessa glória que é representada nos astros dos céus, que nós temos um certo prazer quando nós olhamos para o céu e vemos essas criações de Deus. Os corpos celestes nos mostram a glória de Deus. Então a primeira coisa é: os astros são luzes e simbolizam glória. E a segunda coisa que a gente aprende nas Escrituras é que eles foram dados para serem sinais e símbolos. Ou seja, existe um aspecto simbólico intencional nos astros que nós vemos nos céus. O que isso significa? Isso significa que Deus, no momento da criação do Sol, da Lua e das estrelas, Ele teve por intenção que elas fossem símbolos utilizados pela humanidade. De propósito, nas Escrituras, eles simbolizam governantes terrenos. Um exemplo disso é quando na literatura apocalíptica é utilizada linguagem cósmica com a ideia de sol, lua e estrelas sendo todos abalados para denotar uma ruptura na estrutura sociopolítica da época. Mas a grande prova disso está no texto mesmo. Quando a gente lê no versículo 14 que Deus diz: sejam eles para sinais. A terceira coisa é que Deus diz que eles são para tempos determinados, dias e anos. Ou seja, Deus criou o sol, lua e as estrelas para demarcarem tempo. Tudo no Antigo Testamento é guiado pelos relógios da criação, como o próprio Jordan chama. O
calendário de Israel, por exemplo, é o que nós chamamos de um calendário lunar, guiado pelas fases da lua. E isso significa que as datas como Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, tudo isso é pautado por esse calendário que segue a lua. E nós sabemos que antes do advento dos relógios mecânicos, os astros determinavam toda a nossa medição de tempo. E esse foi um propósito para o qual Deus os criou. Mas em quarto lugar, Deus também deu eles para presidirem o dia e a noite, ou seja, governarem o tempo. Que, de novo, a gente pode perceber uma ênfase em relacionar os astros com a ideia de governo. Deus diz bem claramente que os criou para presidir, em outras traduções, para governar. E essa correlação entre os astros dos céus, a ideia de governo e a ideia de tempo, em passagens como em Apocalipse 1:20, nós vemos uma referência aos dirigentes das igrejas, ou seja, aos anjos das igrejas, que são comumente interpretados como sendo seus pastores, como sendo simbolizados por estrelas. Em outra passagem, em Judas, versículo 13, nós vemos que mestres egoístas são chamados de estrelas errantes. Ou até em Gênesis 37, nos versículos 9 e 10, nós vemos que José tem um sonho sobre sua família e os líderes do seu clã, nele ele os vê como sol, lua e estrelas. E Jordan, no seu livro, sugere que existe uma certa continuidade no simbolismo associado a essas ideias. Ainda hoje em dia nós vemos que os símbolos de estrelas, sol e lua ainda são costumeiramente associados a governos. Você vê que em bandeiras nacionais existem estrelas representando estados, por exemplo, na própria bandeira dos Estados Unidos, onde tem as 51 estrelas, ou na do Brasil, em que você também tem estrelas simbolizando os estados da federação. Nas bandeiras de países árabes, muitas vezes você tem a lua crescente também associado com o islamismo. Todo esse simbolismo, surpreendentemente, continua na mente e no imaginário do povo. O que é interessante é que Deus criou esses astros expressamente com esse objetivo também. Como Jordan diz, Sol, Lua e estrelas são símbolos de potências mundiais. Agora, em quinto lugar, é interessante notar que Deus criou esses astros para simbolizarem as multidões de exércitos celestiais e também para simbolizar seres humanos. Essa história é um pouco estranha, mas é muito interessante ver que na Bíblia, realmente, as estrelas são associadas aos anjos. Não, eu não estou falando que quando alguém morre aí vira uma estrela, que aquela pessoa, que aquele ente querido que morreu, na verdade está bem e que em algum lugar ele agora virou uma estrela. Eu estou vendo o que está na Bíblia. Vamos olhar em algumas passagens. Em Juízes 5:20 nós vemos a associação entre a ideia de anjos e estrelas. Em Jó 38:7 nós vemos isso de novo. Em Isaías 14:13 mais uma vez, essa ideia se repete. Além disso, as estrelas também simbolizam os seres humanos e a ideia de uma descendência. E eu acredito que você também já está bem acostumado com isso. Em Gênesis 15:5, nós vemos Deus prometendo a Abraão uma multidão de descendentes e associando isso com a ideia de estrelas. De novo, em Gênesis 22:17, 26:4... Deuteronômio 1:10. Mas isso não é só uma coisa de Antigo Testamento. De novo, essa ideia se repete lá em Filipenses 2:15, onde a gente lê que Paulo diz que nós vamos aparecer como astros no mundo. E essa ideia de que os cristãos devem brilhar como estrelas no meio de um mundo escuro. Ou seja, na Bíblia, o sol, a lua e as estrelas marcam tempo. Não só isso, eles também governam o tempo. E mais do que isso, eles são símbolos de duração de governos terrenos. E muitas vezes são utilizados em predições de suas quedas durante as profecias nas Escrituras. Se você associar as referências bíblicas ao Sol, Lua e as estrelas com essas ideias e esses conceitos, você vai entender muito mais nas Escrituras. E de quebra, quando você olhar para o céu, você também vai ver mais simbolizado nesse grande teatro da glória de Deus. Uma boa ideia pode ser, depois que você fechar o seu celular ou computador, dá uma olhada na janela e me diz o que você vê. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino para você não perder nenhuma novidade. Pode clicar nesse que você também vai gostar. Que Deus te abençoe e até a próxima.